É para acontecer essa transmissão. A reunião está sendo transmitida ao vivo agora. Agora indica que sim. Então, boa tarde a todos que acompanharão essa audiência pública agora, ao vivo e depois. Eu sou Carlos Benedito Carlos, mas todos me conhecem como Carlos Negro, trabalho no Departamento de Cultura. Estou aqui acompanhado do Evandro Lobo, né, se não me engano, Evandro, o Carlos Pérez, aqui da MPF, conselheiro, está aqui me acompanhando também. O Toshi, também outro membro do nosso fórum, está aqui de maneira remota. E a Jenny, se eu não errei o nome, isso? Jade. É que sabe que eu vi aqui uma Jenny que acabou de curtir a página. Achei que então tá desvendado o mistério. Que é do Departamento de Comunicação, está aqui para registrar também, e também artista que é interessado a acompanhar. Bom, essa é a terceira audiência pública, a gente teve a primeira audiência pública, estamos aqui na MPF, e a primeira foi aqui na MPF também. Na primeira a gente esclareceu as questões mais superficiais da PNAB, da lei, que não muda praticamente quase nada do primeiro ciclo, questões a regras e tudo mais, continuam as mesmas, 25% para política cultura viva, 20% aplicado para as periferias, e para áreas periféricas da cidade, né, a gente tem que tomar esse cuidado. A questão de cotas também, que a gente vai falar um pouco aqui, que foi apontamento, acho que da segunda audiência pública. Enfim, os limites continuam os mesmos, né? Agora a gente tem umas questões novas com relação ao que a gente vai falar aqui também. Sobre a tributação ou não de premiação e desses... Ah, caiu. Oxe, tá falando que tá transmitindo ao vivo ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você tá conectado? Pra transmitir. Tá. Aqui, ó. Beleza. Eu até, porque eu tô vendo a transmissão aqui, tá aparecendo aqui ainda, não sei. Talvez seja aquela primeira transmissão que começou e caiu. Então tá bom. Então vou... Tá. Tá, mas agora deu certo, tá tudo certo. Isso. Não, que a primeira, que acho que a Jade viu e caiu, é a primeira transmissão. Bom, então a gente vai passar por todos esses pontos que foram falados na segunda audiência, começando sobre a questão até de mapeamento que foi citada, né, de saber onde estão os agentes culturais. Foi um ponto que foi tocado. Eu vou começar por ele, porque dele daí a gente pode partir para o segundo ponto, que é a questão das cotas, que a gente tocou. Eu até agradeço a Maria Fernanda, que no meio da semana passada a gente conversou, né? Ela é uma agente cultural do MINC, né, que a gente tem aqui na região, então ela ajuda a gente nesse acompanhamento, a poder, e está verificando também os indicadores de toda a região, então isso é importante para a gente aqui. Então, a gente pode conversar sobre a questão de cotas no primeiro ciclo, como foi aplicado, o porquê, na verdade, também a gente, coloca entre aspas, não atendeu plenamente as cotas, entre aspas, porque, eu vou falar um pouco sobre isso, que às vezes a questão de cotas conflita com outras questões que são a acumulatividade de premiação, a questão de atender certas regiões, pessoas que nunca foram contempladas. Então, tem tudo isso que a gente tem que analisar quando está falando de PNAB, de projeto cultural e tudo mais. Vou começar compartilhando a tela, falando sobre a questão do mapeamento que eu pude, nessas semanas aí que a gente, antes de chegar à audiência, pude analisar um pouco melhor. Opa, cadê? Por quê? Porque a gente tem um cadastro cultural onde a gente já compila a maioria dos dados, né, que a gente precisa, né, que a gente precisa enquanto gestor e tudo mais. Então a gente tem esses dados todos unidos pelo Cadastro Municipal de Cultura, né? Obviamente,
a consulta é liberada a todos, então tá lá, você pode saber quantos artistas tem por bairro, por área, quem são, enfim. Só uma consulta um pouco mais... não é tão visual, e digamos assim, ela não condensa os dados, você tem que condensá-los, né? Então você vê por região, você analisa lá, depois soma, enfim, dá para você baixar uma planilha, mas esse trabalho que eu fiz aqui, tentei colocar de uma maneira mais visual para mostrar aqui, né? E a gente partir disso para saber da proposta em si, tá? E vai ser rápido, porque não quero me ficar demorando muito nisso, que eu vou depois aqui eu posso deixar para vocês lá no site. Bom, então a gente tem esse quadro aqui, né? Que é agentes culturais por bairro, agentes culturais por área. Depois eu aumento aqui, tá? Para a gente poder analisar. Aqui a gente tem os bairros, né? Que a gente vai poder filtrar aqui, certo? No cantinho. E aqui embaixo vai aparecer os bairros e o que tem em cada área, né? Por exemplo, aqui na SECAP a gente tem artistas visuais, artistas da dança, da literatura, né? No caso da música, produção. Tá aqui o Carlinhos que pôde conferir que a planilha está funcionando, né? Está funcionando. Então, aqui já dá para a gente filtrar bem. Por exemplo, vou começar aqui pela Nova Mairink, né? Clicando aqui, vamos ver se não vai dar pau nem nada. Não. Então, primeira coisa a saber, na Nova Mairink a gente tem somados aqui 5 agentes culturais, certo? Nova Mairink, e aqui o que a gente tem? 3 de música, pintor, um de artesanato, somando esses 5. E quem são eles, né? Tá aqui o nome, a gente tem das pessoas, né? Coloquei só o nome para a gente não colocar outros dados. Mas isso aqui, por essa visualização aqui, vamos pegar aqui de todo mundo de novo, para a gente ter os dados normais, depois a gente... Por essa visualização aqui, o que indica para a gente? Poxa, a gente tem o Jardim Cruzeiro, que tem uma diversidade muito grande, por ter o maior número de artistas, né? O centro, a Vila Sorocabana, o Jardim Vitória, né? A Vila Granada, Vila Barreto, Residencial Parque, Reneville, Flora. Trouxe para a gente aqui todos os bairros representados, basicamente, ó. Sebandilha, Olhos d'Água, 3 agentes culturais no Olhos d'Água, 2 do Sebandilha, Nova Granada, Parque Cristiane, Paineira, Jardim Brasília, Jardim Oriental, Pouso Alegre, enfim. Oi. Claro. Isso. Aquele bairro que por acaso não tem nenhum, não vai aparecer no mapa. Não vai aparecer aqui, tá? Porque ele, aí é tirado dos bairros a partir do que o cara informou de onde ele é. Isso. Senão ele vai existir. Sim. Só que a gente precisa saber se tem gente fazendo arte no bairro ou não. Isso. Pelo mapa, não existe. Pelo mapa, não existe. Né? O bairro. Porque, por exemplo, quantos bairros tem aí? Então, não sei te dizer ao certo, se não me engano. Nesse sentido. Ah, você está falando de não ter algum bairro, alguém que... Isso. Uhum. Não tem cadastrado. Se existe lá, é porque ele não se cadastrou. Então, ele deveria se cadastrar. Por exemplo, eu não vejo aqui Monjolinho. Monjolinho existe? Lógico que existe. Sim. Por que não aparece aqui? Porque ninguém do Monjolinho se cadastrou como agente cultural ou artista. Até deixa eu ver se não tem nenhum filtro aqui. Entendeu? Por exemplo. Isso. Isso que é legal a gente visualizar, mesmo que não tenha uma agente cultural, a gente falar, opa, será que não tem ninguém fazendo arte lá? Né? Entendi o que você quer dizer. Você teria que partir ao contrário. Você pegar todos os bairros, é um trabalho, tem que ficar loucura, né? É um trabalho de um trabalho proposital justamente para a gente entender essa marginalidade, né? Que está em volta. Entendi. Está no centro, já tem Cruzeiro, centro. Ah, aqui, o Monjolinho, na verdade, tem aqui, Xará. Tem né? Mas pode ser qualquer outro. Por exemplo, você teria que ter uma lista dos bairros do Maguinho pelo
vários bairros em cima ali, relacionar e cruzar com isso daí para saber se são zero. Eu acredito, Evandro, assim, posso estar completamente enganado, mas eu acredito que todos os bairros estão representados aqui. Por exemplo, quando o Xará falou Monjolinho, né? Eu fiquei, será que não tem mesmo? Parece que eu vi gente de lá, mas eu acho que não faltou nenhum bairro aqui. Inclusive, por exemplo, há bairros aqui que realmente eu não conhecia, como, por exemplo, quando a gente fala aqui, quando a gente fala aqui Olhos d'Água. Olhos d'Água é lá na região do Ana Catarina. Eu até tinha chegado aí um determinado momento lá, mas eu não sabia que aquilo tinha sido alçado a bairro já, né? Ah, claro, não. Isso. Não, até vou reforçar aqui que o Evandro questionou que realmente, por exemplo, esse cadastro, essa planilha, ela está puxando informações do nosso cadastro lá do site. Então é como o Xará falou. Como o Carlinhos Pérez falou, todo mundo que se cadastrou está aqui. Bom, isso que você falou é uma outra etapa do mapeamento, é uma outra parte do mapeamento que chama a busca ativa. Algo que a gente tem que fazer e que isso já é um passo um pouquinho mais complicado diante do cenário que a gente tem hoje, de ter pouca mão de obra para isso, né? Tipo, fazer campanhas e tal. Mas tem outras formas de a gente resolver isso. Por exemplo, as escolas são toda a região, né, de todo o bairro, há uma escola que a gente até está conversando internamente para tentar fazer um grupo de trabalho. Isso aqui é uma ideia ainda lá dentro, né? Fazer um grupo de trabalho com alguns professores para a gente justamente atuar junto aos alunos, né? Porque tem muita gente que não se vê como artista. Isso é o problema também. Entendeu? Tipo assim, eu sou uma artesã, não sabe que uma artesã é um agente cultural. Nem falo só artista, que artista é parte do nosso público-alvo, né? Os artistas são parte do nosso público-alvo. Mas aqui, então, falando é o que a gente tem, é o cenário que a gente tem hoje, né? Por exemplo, a gente vai falar no Cafezal. Mas que tem lá no Cafezal, né? Que eu não sabia, para mim. Esse bairro é um dos que eu não conhecia mesmo, né? Não tinha noção que existia, né? E a gente tem lá um agente cultural, que é da área da música, instrumentista, que inclusive é um professor, né? Vamos ver se a gente fala aqui, ó. E a gente sabe que temos o Thiago lá, entendeu? Então, que, por exemplo, pode ser alguém que tenha um projeto, que esteja... O que é bom é o seguinte, se está aqui, tem uma outra questão. Também é para estar no nosso grupo de WhatsApp. O ciclo é esse, do cadastramento desse mapa. Como é o mapeamento que a gente faz hoje? O mapeamento é através do cadastro, ali, as pessoas têm lá no site essa ferramenta já há bastante tempo, já, desde 2020, na verdade. Desde então, quem é cadastrado ali passa a fazer parte do grupo do fórum, meio que até não digo forçadamente, que eu sempre pergunto, quer entrar no grupo, né? Se não quiser também, não vai forçar. Mas entrando no grupo, aí já tem acesso ao que a gente, de informações que a gente busca, né? Então, falando sobre mapeamento, já pulando para a segunda parte, que é cotas, até para a gente falar do planejamento em si. Essa ferramenta aqui hoje é que está me ajudando nessa leitura de onde estão as pessoas, né? De quantos tem, são 195, né? 195, né? O cadastro em si é esse aqui, né? O cadastro completo, né? É esse aqui, não vou mostrar todos os dados, mas aqui. Esses AG que estão aqui são os cadastrados, que eu digo novos, dessa nova plataforma que foi concebida o ano passado, né? Esse cadastro do ano passado, né? Então, que eu tive que fazer um formulário novo, né? Então, eles assumiram esse código, para mim foi bom, porque é um código já direto que o sistema coloca. E a gente tem aqui os cadastrados mais antigos, que tem essa codificação, que é AC, depois tem aqui os, né, artes cênicas, né? Artes cênicas, artes, artesanato, né? AR, depois o pessoal, artistas visuais. Então, tá todo mundo aqui,
né? Indo lá para a conta, só para conferir, são os 195 que eu comentei aqui, artistas cadastrados hoje, entre profissionais, entre amadores, né? Estudantes, amadores, profissionais e estudantes. É que, na verdade, a pessoa não colocou nada no campo. A pessoa deixou o campo vazio ali, então ela não se... Então, eu considero esse 11% como interessados na cultura, porque a gente tem que pensar na cultura também como público, né? Então, que serão os atendidos. Então, a gente tem hoje aqui cadastrados profissionais 116, 49%, estudantes 21, representam 11%, amadores 37 pessoas, 37 agentes, 19%, e público em geral interessado, 21 cadastrados, representando 11% também. Então, quanto ao mapeamento, continuamos recebendo inscrições, vamos procurar, assim, né, realmente é uma preocupação nossa, Evandro, essa coisa da busca ativa, que como você falou, realmente, se houver algum bairro novo, a gente tem que estar atento, realmente, é um comentário muito pertinente. Bom, passando então agora para a gente falar, né, que está todo mundo aqui, né, por nomeado, só para ver, que eu não, sem filtro nenhum, agentes culturais por área, que o nome de cada qual. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar isso através de um aplicativo, seria bem legal. Por enquanto está só na planilha, não sei como fazer isso, mas vou tentar descobrir, tá? Mas é a ferramenta que hoje a gente usa para mapear, tá todo mundo aqui conferindo, 195, acho que aqui não tem o número, mas... Opa! 195. 195. Bom, deixa eu interromper esse aqui. Interromper esse compartilhamento, voltando aqui, opa! Admitir o Amaral, que chegou aqui, e eu... Me perdoe, Amaral, boa tarde, por ter demorado um pouquinho, mas vamos lá. Estava falando de mapeamento agora, acabei de compartilhar uma tela, mostrando que hoje, em cidade, a gente tem 195 agentes culturais cadastrados, em sua grande maioria estão ali realmente nas regiões centrais, ali, mas todos, praticamente todos os bairros representados com agentes culturais, tá? Maioria na área da música e... Por incrível que pareça, não, porque a gente tem o artesanato bem forte aqui. Mas é música, artesanato e artes cênicas, nessa ordem de quantidade, né? Nessa ordem, música, artesanato e artes cênicas. Deixa eu ver se eu abri os arquivos aqui, senão abri-los-ei. Que a gente vai falar agora são sobre 2 pareceres aqui. Ah, tá aberto aqui. Jurídico, que é questão de imposto de renda, esse aqui. Já estou compartilhando com vocês aqui, né? Preciso compartilhar com o pessoal que tá lá. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Parará. Piriri, esse mesmo. Para falar um pouco sobre a questão de cotas de cumulatividade, que a gente tocou, Xará, que a gente até falou, pô, e os projetos continuados? E realmente é uma preocupação que a gente tem de que se amplie o número de pessoas atendidas, né? Não fique sempre sendo as mesmas pessoas, né? Mas também há a preocupação de que os projetos tenham continuidade, né? Então, uma coisa não elimina a outra. Então, isso tudo eu pude pesquisar um pouco e tirar... Opa, quero colocar aqui em tela cheia. Bom, aqui que eu estou falando é sobre parecer técnico jurídico sobre a questão de cotas, cumulatividade, sistema de cotas, né? Aplicação de sistemas de cotas em editais no âmbito da PNAB no município de Mairim. Baixo número, cotas são um problema, um baixo número de vagas, né? Para atender as cotas, né? Por edital. Foi o último. 15 vagas, cada faixa tinha, as faixas mais substanciais de valor tinham poucas, né? Condição.
A exigência nos pede para ter pensar nas cotas, mas houve uma acumulação recorrente, porque a gente tinha acabado de ter um edital da Lei Paulo Gustavo, que a gente tinha atendido as cotas em sua plenitude, né? E, inclusive, sobraram vagas no edital de audiovisual e no edital de projetos faltou, mas, digamos assim, a gente conseguiu contemplar bastante pessoas, né? E também não é só atender as cotas, a gente se preocupa com o projeto também, né? Porque você atender uma pessoa que seja cotista, não pode também desprestigiar projetos que vão atender, por exemplo, um número grande de alunos, ou de professores, ou de público em geral, que, digamos assim, pertence às minorias, são cotistas, então você deixa de atender para, por exemplo, atender um projeto que vai ter 4, 5 pessoas beneficiadas ali. Então não é só a cota no sentido do proponente, mas no sentido do atendido, né? E essa análise normativa nos permite pensar aplicação de cotas mínimas para indígenas, mulheres, tarará, priorização da diversidade regional, étnica e de gênero, mas a vedação de concentração de recursos em um único proponente. Estou aqui, ó. Um único proponente ou grupo restrito. Certo? Então, é um pensamento assim, a gente tem que ter em tudo, não é só questão da cota em si. Quais são os critérios? Estabelecer proporcionalidade escalonada, né? As recomendações que a gente teve. Só que até 3 vagas, né? Para baixo de 3, a gente não teria essa necessidade. Acima de 3, a gente pode ter uma. De 6 a 10, a gente pode ter 2. Acima de 10, a gente aplica já o que, né, que seria de 20% a 30%, né? Entre 6 a 10 vagas. Agora, acima de 10, a gente aplica a instrução normativa, que é aquele mínimo, se não me engano, 25% agora. Então, acima de 10 vagas, daí vale a instrução normativa. De 6 a 10, a gente pode até ter essa flexibilidade, né? Uma cláusula sugerida. Em caso de número reduzido de vagas, as cotas previstas no edital serão moduladas proporcionalmente, garantido o cumprimento da legislação vigente, que é justamente o que está falando aqui. Em caso de número restrito, a gente modula de acordo com a capacidade do edital, né? De ele ter vagas disponíveis. Certo? Incluir uma cláusula que impeça que o mesmo CPF ou CNPJ seja contemplado em mais um edital da mesma linha de fomento em um... Opa, deixa eu diminuir aqui. Onde... O que eu fiz aqui de bobagem? Pera aí, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, pessoal, que eu acho que eu fui pro documento errado. O documento errado aqui, só um minutinho, deixa eu... Isso aqui. Pera lá, deixa eu voltar aqui para o documento certo. Aproveitar, deixa eu ver se tem mais alguém na sala. Não tem. Tava com isso. Aqui. Tarará. Oxe, pera lá. Eu não estou achando o documento que eu estava. Deixa eu ver. Um minutinho, por gentileza. Um minutinho, aqui. Onde eu tinha parado, análise normativa, tal. Aqui.
Era? Isso, daí pulou o documento e eu viajei aqui na maionese. Deixa eu voltar no compartilhamento aqui. Volta no compartilhamento. Perdão, pessoal, muita coisa aberta. Né? Agora um dado. Melhor deixar aqui, tá mais fácil de controlar. Um dado de exercício financeiro. Ou seja, né? Se a gente está com 2 editais que abrem no período menor que um ano, então eu tenho essa possibilidade de falar, olha, meu camarada, né? Em um outro edital, você já foi selecionado, vamos esperar o próximo. Então, há essa possibilidade. Fica outra cláusula sugerida aqui, fica vedada a participação de proponentes que já tenham sido contemplados no mesmo exercício fiscal, salvo você atuarem como membros técnicos de outra equipe, né? Ele pode participar de uma outra equipe, de um outro proponente, ou aquilo que a gente conversou, que são projetos continuados, né? Por exemplo, você precisa do recurso para dar continuidade àquele projeto. Então, não tem nem muito a ver com, como eu disse, o simples fato da pessoa ser cotista. Tem a ver com o fato do projeto atender uma demanda necessária, né? Isso. Projeto que está além do proponente, né? Então, a princípio, a questão de cotas pede sugestão de cláusulas, né? Essa questão de estar especificado que a gente, número reduzido de vagas, a gente pode condicionar de acordo com essas reservas aqui, né? De 3 a 5 vagas, uma, né? No primeiro ciclo teve uma faixa que teve 3 vagas. Teve 3 vagas, né? As demais teve uma que teve 5 e a outra teve... caramba, já esqueci. Todas foram 15, acho que foi 3, 5 e 7, uma coisa assim. Enfim, tivemos 3 faixas com números diferentes, né? E aí, obviamente, na faixa que teve menos, a gente não conseguiu fazer essa questão da cota, né, em si, até mesmo porque eu até explicava, né, na conversa que eu tive com a Mafê, que naquela faixa, né, alguns cotistas já tinham sido contemplados, tem questão da pontuação também, porque nós tivemos duas fórmulas valendo, não só vaga reservada, mas o gatilho de pontuação. Se a pessoa se declarasse, a gente tinha uma pontuação bônus. Então, o que acontece? Muitos receberam pontuação bônus e só assim se qualificaram, teve o projeto qualificado. Não fosse a pontuação bônus, o projeto não estaria qualificado. Então, não dá para eu ter o gatilho como esse... para fazer essa transição de eliminado para qualificado também, né? Poderia ser, não houvesse projetos melhores, né? Tudo isso tem que ser pesado, né? Projetos melhores no sentido de que não só atendimento mesmo, né? Deixa eu ver aqui, parece que tem alguém falando aqui, vamos ver se... Deixa eu ver, Amaral. Eu vou falar. Ô, Carlos, boa tarde. Boa tarde. Diga lá, Amaral. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Tá jóia. Carlos, reforçando, né? Sim. Ratificando aí o que foi dito com relação às cotas, eu tenho uma dúvida, talvez seja pertinente ou não. Uma vez o proponente se autodeclarando cotista, se encaixando em gênero, raça, grupos étnicos e tal, como o parecerista avalia realmente a veracidade dessa informação que esse proponente colocou no edital, tá? Uma vez que ele se autossugestionou, né? Um cotista. Como é que é feito esse julgamento? Pós os selecionados, aí sim vai se verificar a veracidade dessa informação, antes? Como é feito? Como é que funciona esse mecanismo? Boa pergunta, Amaral. Vou aqui replicar a pergunta só para... Eu não sei se todo mundo ouviu aqui, mas Amaral pergunta isso, a autodeclaração funciona, né? A gente tem que aceitar a autodeclaração, mas como isso é verificado na realidade? Bom, o parecerista, ele atua
seleção do projeto, na seleção técnica, né? E aí, realmente, isso é verificado após essa seleção técnica. Depois o projeto, os selecionados passam por mim, agora, né, vai ter também outros dentro do departamento para analisar a documentação recebida, né? Então aí a gente tem as ferramentas, tanto do cadastro de artistas, né, o cadastro primário, né, que foi preenchido, né? Caso haja alguma dúvida entre nós aqui que conhecemos a classe artística, nós, eu digo, eu, no caso, que estava no departamento de cultura ano passado, né, enfim, depois que atuei junto com os pareceristas, né, então depois a gente vai verificar a documentação, o cadastro, né, havendo alguma incongruência entre tudo isso, obviamente, a gente tem a possibilidade de desclassificar, ou até mesmo numa, digamos assim, se for uma verificação a posteriori depois, poxa, isso não vai acontecer porque a gente tem essas ferramentas do cadastro, a documentação, a gente conhece os artistas, né, depois que todo mundo vai assinar o documento, né, e chega o momento de, na hora da assinatura da TEC, que a pessoa vem pessoalmente, então aí essa verificação é feita. Verificando lá na hora que houve alguma má-fé com relação a isso, a gente tem toda a possibilidade de desclassificar o projeto, tá? Mas isso depois é analisado por nós, né, do departamento, realmente, né? Também, né? Perfeito, obrigado, Carlos, pelo esclarecimento, viu? Um abraço. Imagina, Amaral, obrigado pela pergunta, e é importante dizer isso, que uma coisa importante dos editais da PNAB, a gente não pode exigir das pessoas que estão entrando, né, se inscrevendo no edital, nenhum documento anterior de comprovação de nada. A pessoa tem que escrever seu projeto, né? O projeto é o que importa. Depois a gente vai analisar a questão comprovante de residência, os outros, a documentação toda de habilitação que a gente fala, ela é analisada depois, no segundo momento, tá? Então isso é importante, por quê? Porque muitas pessoas, muitos editais, desclassificavam a pessoa, já desabilitavam ela, tipo, na documentação, já, né? Exigindo, né, documentações antes de analisar o projeto. Então hoje a gente tem essa questão também, tá bom? Bom, voltando lá, no documento em si, deixa eu ver, tá, de novo, para me pegar aqui. Então tem isso, o critério de vedação, né, tem essa cláusula que é sugerida, que a gente pode fazer constar. A avaliação é qualitativa com peso técnico, manter cotas de participação, mas assegurar que a nota, que eu disse, né, a nota técnica do projeto tenha peso decisivo. A nota técnica tenha peso decisivo. A pontuação para cotistas deve ser complementar e não determinante, tá? Isso também é algo que está dentro dos princípios da legislação da PNAB, né? Uma cláusula sugerida para tanto de condição de cotista, embora a cláusula sugerida, embora a condição de cotista assegure acesso reservado às vagas, não exime a proposta da avaliação técnica rigorosa nos critérios de impacto sociocultural, viabilidade e retorno à comunidade. Isso eu havia citado de uma maneira não tão organizada, mas está aqui. A reversão de vagas não preenchidas, caso, né, isso acontece caso não haja cotistas com propostas minimamente qualificadas, né, pode ser revertida, né, para serem redistribuídas. Uma cláusula sugerida que pode constar que as vagas reservadas às cotas que não forem preenchidas, né, por proponentes que alcancem a pontuação mínima, tá, na avaliação técnica, tá? Estou acrescentando isso porque pressupõe tudo que foi dito antes, né? Serão revertidas à ampla concorrência, garantindo o seu uso integral e eficiente dos recursos públicos, tá? E considerando o final, o cumprimento dos objetivos de inclusão social, valorização da diversidade, não pode suplantar o dever da boa governança pública, eficiência na aplicação dos recursos. É plenamente possível e legal modificar a aplicação de cotas conforme o contexto local, que já foi dito antes, né, limitar a concentração de recursos por proponente, garantir a seleção dos projetos com maior retorno cultural e social à comunidade.
tais medidas, desde que claramente previstas em edital e justificadas tecnicamente, estão em conformidade com os princípios constitucionais, com a legislação da PNAB, né? É por isso que eu me perdi. No mesmo documento está a proposta para o edital aqui já, né? Eu tinha separado, mas aqui no PDF eu botei tudo junto, né? Que, na verdade, assim, nem vou me ater aqui, vou passar para outra análise que tem a ver com o IR, depois a gente volta aqui, tá? Que aqui já é o edital mesmo, contendo as questões que a gente viu aqui, mas a gente ainda está na fase de analisar a distribuição de valores, né? Então, aqui ainda não chegamos nessa fase aqui, tá? É só para dizer que a proposta aqui já está escrita, é um edital bastante enxuto, tá? Mais enxuto do que a gente teve do ano passado. Isso por quê, pessoal? A gente tem que entender que os municípios e a proposta da PNAB sempre foi facilitar e não impedir. Então, os editais anteriores, né, tinha essa questão de colocar em peso tudo, toda a carga da legislação dentro do edital, que o pessoal não vai ler. O pessoal não vai ler. Então, o que acontece? O que não está no edital está na lei. A lei que rege os editais, a lei que rege tudo. Então, mas não está escrito. A gente tem uma legislação hoje que a gente cobre tudo isso, né? Obviamente, aqueles critérios que foram aquelas cláusulas que fogem um pouco, que tem a ver com o contexto local, elas precisam constar, né? Mas o grosso da legislação, toda a legislação sobre cotas estava constando no edital, não precisa, né? Por quê? Porque isso aí está na lei, e é isso que rege o edital. Então, por isso que está bastante enxuto aqui. Bom, mas vamos lá para outra questão, antes de eu voltar aqui, tá, vou fechar por enquanto, ver se não tem ninguém aqui na sala que queira entrar, que eu já me presto atenção nisso. Outra questão levantada, Xará, foi até pelo Carlos Pérez aqui, Carlinhos Pérez, que eu insisto em chamar de Xará, porque é meu compadre, desde sempre, está conosco, que é a questão do imposto de renda. Então, né? Um outro detalhe, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, porque além da legislação, como eu falei, deixa eu mostrar a fonte, né? As fontes de onde foi tirado tudo isso. Legislação, tá? Legislação está aqui. 14, de onde foi tirado. Quem está aqui na sala, não estou compartilhando a tela, mas eu voltei no documento, tá? Eu mesmo. Vou só falar as fontes de onde foi tirado o que foi dito. Lei 14.835, Sistema Nacional de Cultura, Decreto de Fomento à Cultura, Lei 11.453, e indico muito a assistir a esse seminário Direito e Cultura, que foi feito em 2023, para servir de base, na verdade, para o projeto de lei, essas leis aqui, 14.835 e o 11.453, tá? Então, o PL foi todo explicado nesse seminário aqui. Ele foi um seminário voltado à classe jurídica nacional. Ele foi promovido pela AGU, Advocacia Geral da União, e pelo MINC. Teve a presença da ministra Carmen Lúcia, do STF e tal, justamente para quê? Para explicar tudo que eu falei aqui, tudo que foi falado aqui, né? E depois o PL foi para votação, e hoje, glória a Deus, temos toda essa legislação aqui que embasa o nosso trabalho. Voltando lá. Sendo mais rápido. A questão do imposto de renda. Só para resumir. Isenção de imposto de renda. Opa, deixa eu compartilhar o pessoal lá. Compartilhar com vocês. Esse. Aqui. Isenção. A questão apresentada foi essa. Valores pagos a pessoas físicas. Da PNAB. Parará. Fundamentação legal. Aqui a gente tem ainda um pouquinho da Lei Rouanet, né? Os prêmios, artigo 26, os prêmios culturais e artísticos científicos pagos em dinheiro sob a forma de concurso ou competição por entidades de direito público ou privado não constituem rendimento tributável
para efeito do imposto de renda, desde que caracterizada sua finalidade cultural, artística ou científica. Então, já pela lei Rouanet, a gente já tinha essa vedação de desconto de imposto de renda. A gente teve um marco regulatório, né, da MIROSC, né, dos pontos de cultura, organizações sociais, enfim, prevê que repasses de recursos públicos para fins de interesse público, como é o caso da cultura, tem natureza de fomento e não se confundem com remuneração por prestação de serviço. A outra que serve como base. Tá. A um pouco mais antiga, né, da mesma época, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, são isentos de IR os prêmios culturais, científicos e educacionais com valores concedidos em concursos, editais e similares. E agora temos esse parecer da PGFN. Há precedentes de orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em que a natureza de premiação artística cultural desobriga a retenção na fonte, quando não houver relação de trabalho ou habitualidade profissional. Daí, analisando toda essa salada de frutas aqui de leis e os pagamentos realizados por meio de editais de premiação cultural no âmbito da PNAB são de natureza gratuita e unilateral. Né? Nada tem custo para ninguém. Né? Custos. Né? Não implica prestação de serviço contínua. Né? Não se trata de nada disso. Né? Não é um serviço contratado. Né? Tem como finalidade o reconhecimento de mérito cultural artístico que diferencia das de bolsas, cachês ou contratos de execução. Portanto, não configuram fato gerador de IR, conforme a interpretação sistemática das normas citadas. Aqui, uma distinção entre fomento e remuneração. Né? Bom, resumindo, para não ter que ler. Remuneração, você está sendo pago por serviço, caráter frequente e tal. Fomento, um projeto que tem um caráter, digamos, até pontual. Mesmo que seja um projeto continuado, né? A gente não pode dizer que tem relação de remuneração, porque não é contratação de serviço. Né? Então, logo não incide a regra geral da retenção de IR. Nos editais de natureza contratual, né, pode haver incidência de IR se caracterizada a remuneração direta, certo? Mas aí tem a ver com os 5% que a gente tem direito para contratar empresas, para fazer serviço e tal. Nada a ver com premiação ou fomento. Entendimento consolidado, dá disposto, juridicamente segura a não retenção, parará. Qualificando, obviamente, explicitamente como premiação, caracterizando o reconhecimento de trajetória ou mérito cultural, não configura vínculo de natureza profissional habitual. Orientação administrativa, os valores pagos a título de premiação cultural nos termos e tal, tem natureza de incentivo e conhecimento artístico, não são caracterizados como remuneração, parará, que é a orientação que temos para expressamente estar no edital, certo? Recomenda-se incluir, como bem disse Xará, certo? Tá bom? Então, por mais que tenhamos, a gente já tem toda essa desculpa toda aí, né? Desculpa toda não, né? Essa argumentação bastante jurídica, legal e fundamentada. Então, agora temos tranquilidade para continuar fazendo as coisas da menor maneira possível. Perdão. Sim. Uhum. Mas a premiação, normalmente, ela é digital, pelo histórico do artista, onde ele está sendo premiado pelo que ele já fez. Sim. Ele não tem a obrigatoriedade de produzir nada artisticamente com esse valor. Ele é dele e usa como ele quiser. Certo? Certo. A minha questão ainda continua em relação aos editais de fomentos culturais. Também, Xará. Você vai descrever qual o projeto, os custos que você vai ter, e você vai realizar um projeto cultural artístico com
aconteceu no recebido no ano passado e o imposto de renda estava cobrando esse ano, Sim. no meu apareceu o valor, por exemplo, do audiovisual. Eu fiz um projeto de audiovisual onde eu gastei todo o dinheiro a produzir o documentário. Né? O imposto estava me cobrando como se eu tivesse recebido esse dinheiro com ele. Então, é o seguinte, isso precisa juridicamente ficar claro também, ali, ó, fomento cultural, formação, criação e produção de eventos. Sim. E essa categoria, ela, esse dinheiro recebido da fomento cultural, ele não se enquadra nas regras de retenção e cobrança de imposto de renda, conforme a lei, tal. A mesma que está aí, mas que seja específico também nos editais de fomento. Sim. Não só de premiação, entendeu? Não, mas assim, é que o fomento, desde sempre está pacificado que não tem. Isso aí é certeza. Mas aí o erro é da Receita Federal mesmo. Não, mas se estiver no edital, você fortalece os agentes culturais que estão participando da concorrência do edital. Se ele tiver que apresentar um documento do valor daquela específico, 20 mil reais para fazer tal fomento. Está aqui no edital, você vai discutir com a prefeitura e vai vir. Entendeu? Mas mesmo não estando, como eu falei, Xará, no caso de premiação, havia ainda uma brecha, uma lacuna, uma dor geral. O de fomento nunca houve. Como vem a cobrança, é importante que isso esteja, porque fortalece a gente para poder brigar se no ano que vem o imposto de renda vai na sua porta e cobrar. Sim. Mas aí a gente quer ver, ó, tudo isso já está bem fundamentado, inclusive porque tem esse outro, que é o parecer mesmo, né? O parecer está aqui. Então, qualquer coisa que acontecer nesse sentido, realmente, por exemplo, se houver necessidade de falar para o escritório, ou mesmo ir buscar a prefeitura para dirimir essa dúvida, mesmo nos editais anteriores não constando isso, tá? É o que eu digo, no de fomento, no de premiação e tal. Hoje a gente pode, aqui, pessoal, o documento está aqui. Então, a gente tem essa possibilidade. Então, fiquem tranquilos. E agora, nos próximos, a gente coloca a regra também, até as cláusulas, mas a gente está bem pacificado que houve um erro, sim. Está vendo essa questão com relação à Receita Federal, porque a Receita Federal ainda, digamos, está perdida com a legislação ainda nova, né? Sim. Bom, agora o segundo a gente vai arredondar, azeitar, até mesmo porque no primeiro ciclo realmente pairava essa dúvida que agora já não tem mais. Vamos lá falar do documento em si, né? Da divisão da grana, né? A divisão. Opa, deixa eu colocar aqui. Foi. Bom, além daquelas pontuações todas que foram feitas, que agora a gente já passou por elas, né? Já superou. A gente tinha a questão fundamental, né? Que é como dividir o recurso, né? E aí a questão fundamental passava por, como bem disse, os editais temáticos às vezes nos prejudicam a ponto de você deixar um monte de vaga para determinado tema e outro não ter tanto, ter mais gente disputando determinado tema e outro não ter tanto, e os valores e quanto vai, né? Mas literatura tem menos gente, então vai menos, porque... Mas a gente tem que pensar que os projetos de literatura podem custar tanto quanto os projetos de música ou os projetos de dança, que a questão não é a quantidade de pessoas em si, mas o que é o projeto, né? Então, o mapeamento apenas ajuda a ter uma noção de onde tem gente, né? De que tem gente de todas as áreas, né? Mas para dividir o recurso mesmo, fica complicado. A gente, vamos dividir por bairro, porque bairro tal tem mais... Não dá. Vamos dividir por área, porque área também não dá. Então, o modo de divisão feito ano passado por faixas foi um modo massa, achei ok, que trouxe à tona um problema de projetos distintos, né?
pessoa que está fazendo videoclipe na faixa de R$ 20.000, disputando com um projeto de festival. Obviamente o videoclipe vai perder, até pela característica de ser um projeto que está beneficiando um grupo de 4, 5 pessoas, 10 no máximo, contando produção, banda, enfim. Um projeto de um festival está... quantas pessoas estão? 100, 200, né? O público, os artistas, enfim. Então, mas ambos podem custar 20 mil, você produzir um videoclipe e um festival. Então, trouxe esse problema a questão da faixa. Uma proposta que tivemos até por parte do João Bid, que eu acho legal, que eu trouxe a tela aqui distribuída, porque é bacana, né? E aí hoje a gente, se pensar outras coisas, a gente pode colocar e pensar em dividir de novo, questão de valor, enfim, está aberta a mesa de negociação aqui. Então, a princípio, foi o que havia falado o João. Formação, criação e produção de eventos. Formação importante, porque a gente tem essa deficiência em formação em diversas áreas, né? Diversas áreas. Artesanato, música, de formação voltada aos agentes, às pessoas, à rede municipal, enfim. Criação. A gente tem bastante projeto de criação. Eu falo aqui videoclipe, que eu penso sempre no audiovisual, mas pode ser um livro, pode ser, sei lá, um quadro, enfim, ou mesmo uma exposição em que a pessoa vai produzir vários quadros, ou fotografias, ou, enfim, produção, várias coisas aí. E a criação de várias coisas. E a produção de eventos, né? Eventos que são aí os festivais, as mostras mesmo. Agora, a limitação de valor, né? Porque, cara, 20 mil, a gente sabe não dá para produzir tanto. Mas vamos voltar, vamos seguir aqui. Claro. Cotas. Isso, ampla concorrência e cotas. Então, isso. 2 seriam 4 geral. Não. Isso mesmo. As continhas estão certas aqui, né? Acho que eu não errei, não, né? Deixa eu ver se eu... Deixa eu colocar aqui. Tudo bem. Acho que é isso mesmo. Enfim, se não for, depois deixa eu fazer a conta aqui da hora. Não. Igual esse... vezes 8, né? São a soma dos dois ali. Opa. Soma dos dois ali. Isso mesmo, certo? Então é isso, ó. E aí faltou uma somatória de 6 aí, tá. Aham. Eu coloquei aqui. Aham. Mais 14 e 20. O valor total que não cheguei lá. Então aqui são 20, né? Ao todo, depois eu coloco direitinho ali. Isso. Aqui. Isso, aqui a gente está falando de fomento, né? Fomento projetos culturais, de formação, criação e produção de eventos, 256 mil. Isso. Aqui a gente está falando de Política Nacional Cultura Viva, pontos de cultura, certo? Então, fomentos de projetos de pontos de cultura, fomentos de projetos de pontos de cultura. No nosso caso, pontos de cultura, né? Isso. Das diversas áreas da cultura. Sei lá. Por exemplo, a gente pode pensar em projetos aqui, oficina oficina de cerâmica. Isso, a galera do CNPJ. Isso. Não, aqui é fomento também. Ó, é assim. Isso. Aqui são os projetos continuados. Já reconhecida, e aí ela pode fomentar uma atividade cultural
Esse da áreas da cultura aqui eu coloquei, mas é porque são diversas áreas da cultura. Projetos, pensando no projeto continuado mesmo, certo? Né? Que aquilo que acontece com frequência no ponto de cultura, aula de violão, sei lá, aulas de dança, né? Para poder dar um incentivo naquele projeto seja continuado. Porque 30 mil, a gente claro, não dá para você pensar num projeto de um ano sendo, enfim, é para dar um incentivo para os projetos dos pontos de cultura, certo? Projetos que aconteçam de maneira frequente. 15. A premiação aqui é esse aqui. Isso. Esse sim é o reconhecimento. O ponto de cultura que fez algum trabalho, que já executou, está iniciando, está sendo reconhecido por uma trajetória que foi feita. Que foi o caso do ano passado, né? O ano passado foram 5 de 30 mil. De 15. Bom, há uma discussão, porque assim... É que você não teve fomento da ponto de cultura no ano passado. Isso. Mesmo assim, daria 3,30, vai somando as duas, 2,30. Cultura e formação. Sabe, você tem a primeira linha de cima, que é fomento, certo? Você não tem, né? A primeira linha, fomento, certo? Tem 2,30, certo? E aí, você tem 2,15 que dá 1,30. Então, é a mesma coisa que você sabe, agora seria só 3. Contemplados, né? É que assim... Valores de 30, você teve 5 premiações de 30, então você questionou, certo? Agora você vai ter 2,30 e 2,15. 2,15 dá 1,30. Entendeu? Então você vai estar premiando só 3. É menos ainda do que eu estou 150 mil. Agora está investindo 90. Por enquanto. Investiu mais em ponto do ano passado, 150 mil, do que esse ano está sendo 90. Mas é uma decisão que está em discussão ainda, né? Sim. Sim, mas há uma questão bastante... Então, há uma discussão sobre isso, de existirem outros pontos, sabe por quê? Porque, assim, a gente tem 14 pontos tecnicamente cadastrados lá, certo? Cadastrados, tá? Não quer dizer que eles existam, porque o que conta é o ponto de cultura está funcionando, tá? Porque lá no cadastro, a pessoa pode ir lá, eu tenho uma escola de dança, sei lá, tenho uma escola de violão, posso até aceitar enquanto cadastro, tá lá, mas enquanto ponto de cultura, há uma análise a gente fazer. Há uma análise a gente fazer. Nossa. Não, uma análise nossa. Porque o edital cultural municipal, ele valida o ponto de cultura como um ponto de cultura. Se a pessoa, por exemplo, todos os que ganharam o prêmio ano passado, eles estão validados como ponto de cultura. Entendeu? O certificado do MINC é importante nesse caso, por exemplo, que na MPF ele foi atrás por outro meio. Porque assim, Evandro, assim, o MINC, como ele não existia, estava desconstruído, então essa questão de análise de ponto de cultura é uma coisa bastante recente, que eles estão, digamos, aprimorando a plataforma. Então a lei da PNAB, a lei do Sistema Nacional de Cultura, ela já indica que os editais municipais realizados, se o município reconheceu aquele local como ponto de cultura, então o MINC também tem que reconhecer, entendeu? Então, ele permite isso na lei. Agora ele está aprimorando a plataforma nossa técnica mesmo lá para o município, para a gente pegar essa documentação que a gente teve aqui, né, dos pontos de cultura, com esse último edital, enviar para eles, né, tanto que na prestação de contas agora eu já enviei algumas coisas, né, para o MINC. Na prestação de contas da Lei Paulo Gustavo, eu já enviei algumas coisas dos pontos de cultura. Então agora da PNAB, quando eu prestar contas da PNAB, eu vou enviar a documentação de pontos de cultura e tal.
obviamente eles vão ver. Mas se eu, município, reconheço, o MINC só vai carimbar. Isso é um ponto. Então, a análise criteriosa desses que estão lá cadastrados, mesma coisa dos artistas aqui desses 195. Na verdade, cadastrados lá eu tinha, parece que até 214, mas tinha gente de outros estados cadastrados, tinha gente... porque o cadastro é aberto, e quando teve o edital de parecerista, muita gente de outros estados cadastrou, então eu tive que limpar a planilha que eu baixei. Então eu limpei, tirei tudo, só deixei uns em dúvida, porque Cambará eu não tirei, porque eu falei, porra, eu conheço em São Roque, mas vai que tem Cambará também, e como eu conheço a pessoa que é o agente cultural, que se identificou enquanto Cambará, eu sei quem que é, porque está desde 2020 cadastrada, então eu falei, bom, essa pessoa eu conheço, pode ser que tenha mudado, enfim. Então, é isso. O conselho, ele faz uma análise, a gente deve fazer de novo, a gente fez em 2021, que chama homologação do cadastro. Então eu vou pegar essa lista depois e o conselho, a gente vai analisar, nome a nome, está aqui o Xará, que é do conselho também, a gente viu junto aqui. Então essa homologação é parte do município, a gente só manda para o MINC validar ou não. Isso é um ponto. Ah, mas por que a gente está premiando menos esse ano? Porque o ano passado a gente abriu 5 vagas de premiação. Teve só 5 inscritos, realmente. Inscritos. Os 5 ganharam, que realmente fazem trabalhos de ponto de cultura. Os 5 fazem trabalhos de ponto de cultura. Até por mais que você faça... É uma discussão, mas sim, fazem. Porque a gente pode discutir, falar, mas tal lugar vende cerveja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você... Porque você oferir rendimento... Caramba. Não, peraí. Esse sinalzinho demais aqui. Peraí. Quero só tirar isso aqui. Pronto. Aí... Casa das Guardiãs, MPF, Empátia, Granada, o Circo Sol. O Circo Sol. Sim. Então, então, por que foi premiação? Foi premiação justamente porque naquela ocasião do ano passado, né, como teve um monte de coisa acontecendo, foi eleição, foi um monte de coisa, tempo, parará, o tempo hábil que a gente soltou o edital, para a gente soltar um edital de fomento ponto de cultura, não seria possível. E, detalhe, fomento para ponto de cultura só pode participar ponto de cultura que tem CNPJ. Então, fomento só vale para ponto de cultura com CNPJ. Então, por isso, apenas 2. Por quê? Porque isso restringe muito vários pontos de cultura aqui. Né, que hoje em dia, vários têm. De ponto de cultura. Isso, né? Então, isso restringe bastante. Premiação... E a premiação não, a premiação já é em grupo de teatro, já é mais livre, né? Não precisa de só CPF e depois uma lista comprovando, né? Então, por que menos premiados e menos valor? Porque os pontos de cultura que, sim, realmente estão funcionando hoje em dia, foram premiados ano passado com 30 mil já, né? Pode ser que a gente descubra outro ponto de cultura esse ano que a gente vê que está funcionando, tal. Mas o valor que a gente destina agora para o fomento e que a gente deve destinar, por quê? Poxa, a MPF tem um projeto continuado. O Instituto Granata também pode ser que tenha projeto continuado. Então, quando a gente não coloca esse tipo de edital, a gente está prejudicando a eles que têm projetos continuados, mas não tem o edital para poder participar. A gente só privilegiou ano passado a premiação por uma questão de tempo, uma questão de pensar, não vamos fazer todo mundo escrever projetos na correria, né? Então, eu faço essa argumentação agora, né? Lógico, coloco para o debate. Cara, Diana, obrigado, viu, por vir. Depois eu te peço, por gentileza, se você puder mandar as fotos, até das outras, para eu colocar aqui no nosso portfólio, não, né? Nossa prestação de contas depois das realizações das audiências públicas, tá?
Esse mesmo. Esse carinha sou eu. Obrigado. Obrigado, viu? Valeu. Até mais. Então, há essa argumentação que eu estou fazendo agora, né? Que a gente até colocou, né? Outras, né? Essa questão, poxa, a gente precisa de edital de fomento para contemplar projetos continuados, né? E premiação, a gente, digamos assim, poxa, a gente já foi bastante generoso, porque ano passado a gente tem 25% que são piso, né? É o piso, pode ser mais. Mas o piso Cultura Viva, para aplicar, é 25% do total recebido, o que dá 95 mil. Então, o mínimo que eu tenho que aplicar em Cultura Viva é 95 mil. O ano passado a gente aplicou 150. Então, bem acima do que a gente poderia. Bem acima não, é acima. Superamos a regra, mas enfim. Esse ano, a ideia, até pela última reunião que teve, né? Não sei se a Mafê comentou alguma coisa, a ideia é aplicar o percentual, né, mínimo. Por quê? Porque a gente quer atender o fomento de uma maneira mais a cotas, né, que não foi atendido com o fomento, né? A gente teve a nossa argumentação que obviamente nos respalda, mas a gente tem que abrir mais oportunidades para a cota, né? Faz todo sentido. Então, basicamente a gente está diminuindo a premiação para contemplar o fomento de pontos de cultura e também um outro edital que a gente não pensou ano passado, pensou, mas não teve condições de fazer por conta do, né, que é a questão do edital de bolsas de estudo, que é voltado também para os pontos de cultura, para os agentes do ponto de cultura. Bolsas de intercâmbio para cursos, para eventos de conferência, simpósio, porque muitas vezes hoje, por exemplo, vamos supor, vou citar a Casa dos Guardiões, para ficar citando você direto aqui. A Casa dos Guardiões quer participar de um evento, de uma conferência que tem a ver com o meio ambiente, cultura, poxa, que vai ser no Rio de Janeiro e tal. Poxa, é um ponto de cultura na cidade, a gente pode ter um edital aberto permanentemente para a pessoa ir lá se cadastrar, né, escrever que vai participar de evento X, do dia tal ao dia tal, confirma através de um formulário de inscrição que se inscreveu, dá todas as justificativas porque tem que participar. Deixa eu ver só se não tem mais gente aqui, gente querendo entrar, para não esquecer disso, né? Ou seja, justifica a participação e aí a gente ajuda essa pessoa aí com valor, né? Pode ser um evento regional, um evento estadual, um evento até internacional, quem sabe? Poxa, vai ter lá no Chile, ou no Japão, que a gente tem nossas cidades irmãs, Cañete no Chile, Mitsuki no Japão. Poxa, o intercâmbio da MPF com o pessoal de lá, o intercâmbio, sei lá, do pessoal do Circo Soul com o pessoal do Chile, do Japão. Então, a gente tem que pensar, pode pensar nisso também, né? Festival. Festival de literatura, coisa porque eu quero fazer um festival de literatura no MPF no próximo ano. Se entender melhor, porque eu quero conhecer. Perfeito. Faço o edital e tal. Eu quero participar desse evento internacional que acontece no Brasil, né? Isso. Eu vou participar lá. Isso. Quanto que eu vou gastar lá? Se é 4 mil, 5 mil, se é 1.000, não importa. Eu tenho uma ajuda de custo. Se eu não for, aí já é um problema. Aí o pessoal aqui, se eu concluir, se eu estive lá, se eu fosse um relatório, se eu fiz as fotos. Oi? Concorrência diretamente para o ponto de cultura. Não é agente cultural. Esse é o item que está dentro do domínio externo aos pontos de cultura. Isso. Justamente para a qualificação dos agentes culturais que desenvolvem trabalho em pontos de cultura já credenciados, né? Porque aí o cara tem uma forma de dar capacitação para os agentes culturais em pontos de cultura. Perfeito. É interessante, porque não é um grande valor, né? Ele passa uma semana com R$2.000, né? Se você for. Se você for no evento do Rio de Janeiro de 3, 4 dias, enfim. Absurdo, né? Então, assim, ninguém vai viver disso.
Não, porque eu estou falando que isso outro é. Não, sim, você tem um evento em São Paulo. Isso. Paga o quê? Você paga o transporte, a gasolina, a alimentação, para aquela noite e volta. Você não vai lá e tira no bolso. Agora, você tem que ir. Você está mesmo. Isso. Trazer um relatório. Certificado. Todo lugar que você vai hoje em dia, isso é você... muito importante, porque você está ajudando a fomentar a especialização das pessoas em algumas Perfeito. áreas. Nossa, e Xará, também incentivando a galera a fazer parte dos pontos de cultura, sabe? Porque, assim, por que é legal? Porque todos os envolvidos da MPF aqui E podem... não necessariamente vai o cara da diretoria, Um representante. ele pode pegar uma pessoa da área do evento, como estudar a literatura, escuta, o ponto de cultura está convidando para você ir lá e fazer uma análise para implementar algo parecido aqui. Isso. Nós temos aqui 2 mil reais para te dar. Né? Entendeu? Então, não é para conhecimento. O meu, Xará, pensando em algo que eu mesmo passei, né, na minha realidade, quando a gente estava indo bastante para festival 2019, 2020 e tal, poxa, você passa num festival de música lá em Santa Catarina, que nem foi o caso, ou Minas Gerais e tal, pô, você passa no festival lá, que você vai representar a cidade, e por mais que, por exemplo, Santa Catarina, muitos não tiveram ajuda de custo, a gente pagou do bolso para ir, né? Fizemos feijoada, fizemos churrasco para juntar dinheiro, cara, então, assim... Esses festivais aí, Sim. que correm em outras cidades, fica lá no Nossa. norte de Minas, vai 5 horas de viagem, né? Sim, Você tem que ficar lá, você tem que comer, você tem que dormir lá. Né? sim, Você fala, poxa, R$1.000, será que bom? Vai me ajudar bem. Eu vou lá porque eu quero ver o festival, vou conversar com os organizadores. Eu não vou participar do concurso, mas com o produtor cultural. E aí eu vou pegar o know-how deles, a experiência, porque vai me ajudar a fazer o evento aqui no ano que vem. isso. E até você falou, foi bom você citar isso, Evandro, porque assim, o fato de não estar aberto a todos os agentes culturais, é que nem eu falei. Por exemplo, nesse caso de festival de música aí, né, tem a Confaca hoje em dia, né? A Confaca, que está atuando sempre junto com a MPF aqui, mesmo a própria MPF, né? Por exemplo, passa qualquer um dos nossos compositores aqui da cidade que é ligado à Confaca, que é ligado à MPF. Poxa, a MPF pode indicar alguém, que nem o Chá tá falando. Olha, tem aqui o Pio, né? Que é né, citar um conhecido aqui, né? Poxa, passou lá, assim, indica, o Confaca indica, né? Então é assim, acho que incentiva também ao agente fazer parte de um grupo, né? O festival libera o grupo, representando a vontade. Uma vaga lá, daí ele ia apresentar 4 autores, a plantou, vai ter uma música, então só. Daí vamos dar o filme representando. Cara novo, a gente já vem dinheiro, valoriza ele, daí já ele ganhou, que era um cachê, acho que era 30 vezes. Sim. Ficou para ele. Não, era R$1.000. Com 5%, cara. Sim. Fica Na manutenção dos trabalhos da própria implementação da lei, né? Contratação de pareceristas, né? Podemos diminuir esse valor de 19 mil aí. Talvez eu precise de tanto, não precise talvez ter esse valor e você pode aumentar um pouco. Não, fala do trabalho. Então, 5% que vai dar do valor, porque a gente tem para gastar com esses custos operacionais, está aqui não, está 19 mil. O ano passado, a gente gastou a integralidade dele, contratando pareceristas, né? Assim, pode até questionar o valor que foi pago, mas eu, particularmente, como eu não sou o cara de pechinchar em profissionais, eu fui consultar os valores das cidades para ver a média, até porque as análises feitas pelos pareceristas foram em cima de 2 editais, né? E a gente considera não só analisar os editais, mas depois analisar os possíveis recursos, né?
as reuniões que a gente faz antes para poder alinhar tudo. Então, a média de recebimento da PNAB, por exemplo, eu não lembro a cidade agora, acho que era Mogi, se não me engano, foi R$ 7.000, né? Para nós aqui, foi 6.200 e alguma coisa pago a cada parecerista. Foram 3 que analisaram editais da PNAB, e PNAB Projetos e PNAB Premiação, né? Então, R$ 6.258, uma coisa assim. Pago esses 3 pareceristas que fizeram, pô, olha, eu tenho que, até faço aqui, é bom que ficar registrado isso, são profissionais que eu tenho que agradecer muito, Xará, mas muito mesmo, porque assim... porque foram contratados no edital do ano passado, né? No edital do ano passado, a expertise que eles trouxeram de trabalhos de outros municípios foi fundamental para a gente ter feito um trabalho bastante ágil, né? De reuniões foram 2 que a gente se reuniu remotamente e tudo mais. De resto, o grupo no WhatsApp trocando relatórios e tudo mais. E isso será a paciência que eles tiveram de entender o momento que a gente viu de eleitoral ano passado, de entender o processo de transição que foi, né, foi feito tudo numa tranquilidade, receberam e até, tanto que até hoje estão no grupo assim, né, esperando novos trabalhos, mas a ideia que a gente tem esse ano, que acho que dá para diminuir um pouco esse custo, até conversava com o Elias, agora como tem mais gente, né, na educação e na cultura mesmo, é provavelmente fazer uma comissão de avaliação mesmo, como a lei pede. Uma comissão de avaliação paritária, né, que tenha membros da sociedade civil, contratados também, se eu falei com ele já, né, chamar para trabalhar honorário, não, né, honorário seja pro honore, não, mas pro labore, mesma coisa, edital e tudo mais, só que aqui da cidade mesmo, né, e por que isso? Porque, tudo bem, foi legal trabalhar com as pessoas de fora, tudo bem, né, com gente de fora, pareceristas experientes, e não que a gente não vai ter isso aqui, mas o conhecimento da realidade aqui é importante ter. E de mais pessoas, não só o meu, né? Porque ficou isso, né? Porque eu vi muita... Claro, as pessoas vão falar que a minha análise é enviesada, né? Deixa de ser. Então eu preciso ter mais gente analisando, né? Porque foi eu, os 3 pareceristas. Não foi isso porque eu quis, tá? Porque foi o final do mandato, realmente estava no processo, então foi o que sobrou mesmo. Mas agora não. Agora a gente tem condição de fazer melhor. Fazer uma coisa. E detalhe, Xará, pode ser de 2 formas também, né? O conselho pode participar dessa escolha ou pode ser feito via, eu te falo, se for pro honor, de indicar mesmo, né? Fulano de tal, capacitado, fazer essas indicações da sociedade civil, né, para participar do grupo de trabalho, para não impedir que os membros do conselho participem dos projetos editais, entendeu? Porque os membros do conselho são agentes culturais, isso é permitido que eles participem dos editais. Só que tem que ter um grupo específico para analisar os projetos. Tá? Então, é isso. Vamos procurar mesmo trazer... Eu me sinto mais confortável, ser sincero. A análise é técnica. Sim. Aí se a cota, se tem algum entendimento legal, se o cara mentiu ou não, aí é a prefeitura que cancela. Como o parecerista foi classificando, primeiro, segundo, terceiro, quarto, perdeu um, o próximo da lista é outro lugar, mas isso mesmo. Já é o suplente. É o suplente, né? Então, assim... vai ficar aquilo lá como quer. A ideia é que fique aquilo, sabendo o pessoal aprovar, assim. Xará, Carlos Pérez, querido e Evandro. Tem 3 mil sobrando, é isso? E tem 3 mil aqui de sal, né? Pode jogar para outro lugar. Distribui aí, né? Talvez nos valores mais baixos, ou mesmo formada a discutir direitinho aqueles negócios da comissão de pareceristas, a gente pode encontrar. Eu sou sempre a favor que a gente tenha uma lista de credenciados, né? De pareceristas credenciados. Então, vou aproveitar, né? Dentro das áreas, sim. já que uma concorre
teatro concorre com música, concorre com dança, concorre com artista plástico, e não seja um cara como parecerista específico de uma das áreas simplesmente. Senão ele vai ter olhos, vai ser natural, voltado para a área grande. Vai ser isso, tá. Sim. Porque o nosso tipo de digital vai fazer com que artes diferentes concorram entre si no mesmo digital. Isso. Se tiver um cara que é do teatro, vai dizer, ó, que vai ter mais olhos de teatro. Se for de música, que vai ter olhos da música. Né? E aí, sim. O ser humano, né? Sim. Exato. É isso mesmo, porque o meu olhar é enviesado. Acontece. Mas aí que é isso. Internamente a gente pode fazer isso, né? Tipo, internamente a gente lá na prefeitura forma essa comissão de pareceristas, né? Nossa, até para não ficar só a minha visão enviesada, né? Porque eu falei no ano passado foi triste por causa disso. E ter os pareceristas do credenciamento, que são os contratados, para fazer essa análise técnica. Então, eu acho que o grupo de análise esse ano vai ficar ainda melhor do que foi o ano passado, sem contar que é isso, vamos tentar diminuir esse custo aqui. Apesar que... Oi? Ah, você fala no Cultura Viva? Não, aí é aquela coisa, Xará, por exemplo, como fomento, projetos continuados. Voltando àqueles critérios que a gente falou lá, né? A gente tem que considerar aquela exceção de não permitir que o mesmo CPF ou CNPJ seja contemplado no período, exceto for para a manutenção de um projeto continuado. Então, Xará, eu acho que esse ano a gente tem que privilegiar quem ainda não recebeu. Não deixar de participar. São 2 prêmios, isso. 15 mil. A pergunta é, a gente só ter clareza de qual vai ser os critérios. Quem foi premiado no último não deve ganhar esse ano. Não deve ganhar. Mas eu acho que assim, é tudo essa questão. Pode colocar uma cláusula de impedimento. Mas eu acho também que, por exemplo, a gente não pode deixar sobrar pelo risco de falar assim, aí não vir. Então, não havendo... isso. Então, a gente não impedir a participação, mas deixar claro que... Mas também, se tecnicamente, na minha cultura viva, já não tem um prazo se pode ou não pode. Porque parece que tem um prazo que... Mesmo exercício. Alguém premiado, mesmo não só por cultura... mas você tem razão. Tem essa questão. Tem um prazo de 12 meses. Premiação tem essa trava mesmo. Não vai. Não se daria até mais. Porque como atrasou o pagamento, né? Sim. A prefeitura acabou se pagando Sim. no ano desse ano. Mas era para ser pago no ano passado. Entendeu? Aí, nós estamos fazendo o edital desse ano. Vai sair depois do edital até o final do ano e tal. Vai pagar quanto? Vai pagar o ano que vem. Então, já passou esses 2 anos. Isso. Não, isso tem relação. Se tecnicamente vai ser isso, pode. Se tiver algum necessitando, nunca foi premiado, tem currículo para ser premiado. Isso, principalmente isso, na verdade, né? Que premiação... Mas não se inscreveu ano passado, né? Não, o Giovanni tem uma explicação, sim. Até não tem problema nenhum. Não, mas é que é importante você tocar, porque assim... é que, assim, por exemplo, teve muita gente que... Espoleta, por exemplo. Porque não participou? Mas eu tenho
a impressão que na época do edital, bem na época das inscrições mesmo, né? Porque teve casos de gente que se inscreveu e foi depois, né? Ele estava trabalhando na prefeitura, ele teve um tempo. Então teve o Giovanni fez eleição ano passado, né? Então teve a questão das eleições também, que ele não se sentia confortável de participar do edital de premiação, ao mesmo momento que poderia ter. Então havia todas as questões que não tem nada a ver. Assim, está corretíssimo, né? Que agora pode. Agora sim, agora é o Teatron, agora portas abertas, como mais outras várias, aí pode ter a possibilidade, sim. Então, que você perguntou também, Xará, vai ficar essa divisão? Bom, a proposta está aqui, que vou deixar, obviamente, em stand-by, até pelo menos o dia 20 de agosto, 25 de agosto, que que o prazo máximo que eu tenho para colocar na plataforma é 31 de agosto. Então, vamos dar como prazo para a gente fechar a questão. Vamos ver aqui. Cerca do dia 20 de agosto. Aí vamos ver que datas aqui. Dia 22. Né? Aqui. A gente tem uma. Essa aqui. 22. 22. Então, a princípio é isso. Vou colocar essa proposta lá na página da PNAB, mandar no grupo, mandar tudo certinho, para a gente poder analisar, né? Depois vai ficar isso aqui também na gravação, né? Tá ali no Facebook, ali, para todo mundo apreciar isso. E vamos, gente, mesmo não sendo o dia 22, não chegando o dia 22, a nossa próxima e quarta e última audiência pública, né? Já fica aqui registrado para você, no grupo mesmo, né? Tem uma outra proposta, vou mandar para você no privado, manda lá no grupo, acho legal fazer isso aqui, vi isso. O fórum, o grupo do fórum é uma instância para a gente fazer os debates ali também, né? Obviamente vamos decidir todas na próxima audiência pública, formalmente, né? Então acho que a princípio o que eu tinha para apresentar é isso. Deixa eu dar um ESC aqui, interromper o compartilhamento, né? E deixa eu só ver aqui outra planilha que eu achei bonita. Então, deixa eu ver aqui, cadastro de artistas. Depois eu mando também essa ferramenta aqui, vou tentar disponibilizar ela para vocês, para ficar bem bacana. Mas é isso, pessoal. Deixa eu passar aqui para a sala. Que horas são? 4h42, já está na hora, já mais de uma hora de reunião, pelo amor de Deus, né? Agradeço aqui ao Amaral, ao Toshi, que participaram de maneira remota. Aqui mandaram alguma coisa no bate-papo aqui, deixa eu ver quem por ser importante. Você entendi que mandou aqui. Toshi, que mandou, tá ouvindo ainda. Beleza, meu querido. Então, agradeço a vocês por participarem. Carlos Pérez, Evandro, Lobo, representando o Conselho Fórum, todo mundo que vai assistir depois, fica para o dia 22, nossa próxima, e agradeço todo mundo, obrigado, quarta audiência pública, dia 22 de agosto, espero que, para decidir, para fechar a proposta que vamos mandar lá para o Meet, para a plataforma do Meet, tá bom, pessoal? Fala, Xará, para registrar, certinho? Vamos aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Parará. O pessoal do Facebook também. Tchau, interrompendo a transmissão. Muito obrigado por estarem aí.